Olá, amigos da Sociedade Bezerra de Menezes de Balneário Pinhal. Boa noite a todos. Eu sou a Eliane e mais uma vez eu venho aqui fazer o Evangelho no Lar. A minha água já está aqui e eu sempre fico muito feliz quando eu entro na escala para fazer os Evangelhos no Lar. Não que eu tenha muito conhecimento sobre a doutrina, muito pelo contrário, eu tenho muito ainda que aprender. Mas eu fico feliz porque é mais um momento em que eu posso sentar, fazer uma leitura e fazer uma reflexão sobre o que eu estou lendo e poder fazer uma oração com vocês. Então eu digo que quando eu faço o Evangelho, eu sou a primeira a ser beneficiada pela leitura. Então é sempre muito gratificante. Então, para começar, eu vou pedir a todos assim que acalmem o coração, vamos serenar os nossos pensamentos, vamos deixar os bons fluidos chegarem até nós, vamos pedir muita luz para o nosso lar e vamos pedir assim que os nossos mentores possam chegar pertinho de nós e que a gente possa ter uma boa reflexão sobre a leitura de hoje. O dever, é Instruções dos Espíritos. O texto é bem curtinho e ele faz parte do capítulo 17, Sede Perfeitos. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao livre-arbítrio, o agulhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais, para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer ver seus filhos instruídos pela experiência comum. Não comentam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. É dever e é resumo prático de todas as especulações morais, é uma bravura da alma que afronta angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante das suas tentações. E o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo de vossa própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende da sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserva dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair,
mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Boa reflexão para essa noite, né? Quais são os nossos deveres, né? Aqui diz o dever é difícil? É difícil, porque o nosso dever ele passa por um crescimento, a gente sabe dos nossos deveres. A gente sabe aquilo que a gente precisa fazer e aquilo que a gente precisa cumprir, mas é como diz aqui, né? A vida é difícil, a gente às vezes acaba se entregando aos interesses e às paixões e tantas outras coisas que nos rodeiam. E aonde ficam os nossos deveres, né? Onde fica o nosso crescimento moral? Então, é interessante para essa noite a gente pensar sobre os nossos deveres e como que a gente está conduzindo as nossas questões sobre o nosso crescimento moral e o nosso crescimento espiritual. Vamos pensar? Eu penso também, né? Não sou perfeita, tenho muito para fazer, muito para aprender, muito para melhorar. Então, cada leitura é um aprendizado, né? Então, vamos pensar sobre os nossos deveres, como a gente está conduzindo as coisas, o que a gente poderia melhorar, que não é nada fácil, né? E se a gente fosse perfeito, nós não estaríamos aqui nesse mundo com tantas coisas, às vezes, terríveis e que nos chocam, né? Mas é porque também nós somos bem devedores e que a gente possa ser cada dia um pouquinho melhor. Então, para finalizar, vamos pedir irradiações, vamos mentalizar neste momento assim energias boas, pensamentos positivos. Vamos pedir por todas as pessoas que precisam da luz divina. Vamos pedir pelas pessoas que estão doentes. Vamos pedir pelas pessoas que estão nos hospitais. Vamos pedir também para aquelas pessoas que estão doentes, que estão nos seus lares, que elas recebam da espiritualidade um conforto que elas precisam. Vamos pedir pelas pessoas que estão nos presídios, nos orfanatos, nas casas de repouso. Vamos pedir por todas as famílias, vamos pedir pela nossa família, vamos pedir pelo nosso lar, né? Que o nosso lar sempre seja muito abençoado, que receba todos os bálsamos que a gente possa receber da espiritualidade. Vamos pedir que a gente sempre tenha muita sensibilidade de escutar os nossos amigos espirituais, que nos guiem sempre para o melhor caminho, para que a gente sempre tenha as melhores atitudes para conosco e para com o próximo. Vamos pedir sempre que nossos passos sejam guiados para o caminho da fé, da paz, da tranquilidade, da caridade. Vamos pedir pelo nosso planeta, vamos pedir pelo nosso país, vamos pedir pelo nosso município, vamos pedir por todos. Desejo a todos uma boa noite, que todos façam uma boa reflexão e muita luz a todos. Boa noite.